todos, meu nome é Edward e nesse vídeo eu quero falar do seguinte assunto: as matrizes Hadamard. Então vamos lá, o que é uma matriz Hadamard para começarmos? Uma matriz Hadamard é uma matriz suas entradas são 1 menos 1 e suas colunas são 2 a 2 ortogonais. Essa parte de colunas 2 a 2 ortogonais, o que é? Se nós temos dois vetores, v igual a 1 e 2, e u igual a 1 e 2 também, o produto escalar entre eles, v vezes u, é igual a 1 vezes 1 mais 2 vezes 2, que é igual a 6. E aí, pela definição, os vetores A vezes B, os vetores A e B são ortogonais, C e somente C, A vezes B igual a zero. Ou seja, se a gente multiplicar as coordenadas deles, as coordenadas equivalentes entre eles, uma por uma, a gente e dar zero, então os vetores são ortogonais. E como sabemos, a gente pode pegar as entradas de uma matriz e identificar com vetores. Então, se nós temos 1, 2, 3, 3, 1, 2 e 2, 3, 1, a gente pode pegar essas entradas aqui e montar um vetor, e essa daqui também. 1 vezes 2 mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 3, que é igual a 11. Então essas duas colunas não são ortogonais. E aí, se nós pegarmos uma matriz Hadamard já conhecida, 1, 1, 1 menos 1, nós teremos que 1 vezes 1 é igual a 1, e 1 vezes menos 1 igual a menos 1. Então, se nós somarmos 1 mais menos 1, isso aqui dá zero, e portanto essas colunas são ortogonais. Agora que eu expliquei o que são colunas serem 2 a 2 ortogonais, a gente pode ir para assuntos mais avançados. Foi provado há um bom tempo atrás, uns 2 séculos, que uma matriz de Hadamard só pode ter ordens dos seguintes tamanhos: 1, 2 e múltiplos de 4. E a principal conjectura envolvendo esse assunto diz que se um número é múltiplo de 4, então existe uma matriz Hadamard desse tamanho. Agora, como é um padrão em toda conjectura, tem diversos resultados computacionais que a gente pode tentar explorar. Um deles é de que 668, que é o resultado mais recente, não é o menor tamanho para que não se conheça nenhuma matriz. Como os números são infinitos, a gente não pode ficar testando para sempre. A gente precisa de resultados gerais. O resultado que eu falei anteriormente, do 1, 2 e 4 e múltiplos de 4 serem as únicas possibilidades, é geral. Mas não é suficiente. A gente precisa de algo mais. Um dos principais resultados é a construção de Sylvester, que diz o seguinte: que se uma matriz H é uma matriz Hadamard, então a gente pode construir uma matriz a partir dela. Se H é uma matriz Hadamard de ordem n, então H', que é definida dessa forma, H' igual a matriz que é formada unindo HH, HI menos H, é uma matriz Hadamard de ordem 2n. Então, então esse é o primeiro resultado mais importante, porque a partir dele a gente pode provar que existem infinitas matrizes Hadamard, que é assim, que é muito mais forte que a gente tinha. Porque a gente nunca ia provar isso computacionalmente, não importa se a gente provasse trilhões, quadrilhões, etc. Isso mostra pra gente que existem infinitas matrizes Hadamard. Um exemplo muito simples, aliás, o mais simples da construção de Sylvester é o seguinte: se a gente tiver uma matriz, se a gente pegar a matriz de Hadamard mais simples, H igual a 1, a gente pode ter que H' igual a 1, 1, 1 e menos 1. E essa matriz é de Hadamard, como a gente viu anteriormente. 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes menos 1 é igual a menos 1, e 1 mais menos 1 é igual a zero. E claro, a gente pode ir utilizando o processo de novo, e a gente teria agora infinidade de matrizes, como eu mostrei anteriormente, como eu disse anteriormente. Mas é assim, a construção de Sylvester tem um problema, ele é recursivo e depende do que vem antes. Um resultado que não tem esse problema é o teorema de Paley, que diz o seguinte: se Q é zero ou um primo ímpar, então 3, 5, 7, etc., e n é um número natural, então m que é igual a 2 elevado a e vezes q elevado a n mais 1, sendo e um número natural tal que m é divisível por 4, é a ordem de uma matriz Hadamard. Ou seja, vai existir uma matriz Hadamard, pelo menos uma dessa ordem aqui. Isso é muito mais poderoso, porque a gente simplesmente joga os números lá e a gente cria uma matriz Hadamard. Mostra que a matriz Hadamard existe, aliás. A gente não consegue ela especificamente, mas a gente consegue mostrar que ela existe. Se a gente pegar exemplo, E igual a 2, Q igual a 3 e N igual a 1, a gente tem que M igual a 16 e a gente prova que existe uma matriz de tamanho 16, que é a de Hadamard.
saindo da conjectura em si, eu quero finalmente falar do meu resultado favorito, aquele que eu mais gostei de descobrir quando eu estava fazendo esse vídeo, que é um resultado sobre o determinante de uma matriz. Se é uma matriz Hadamard de ordem n, a gente pode ter quase certeza de qual é o valor do determinante. O módulo determinante de m é igual a n elevado a n sobre 2. Então, toda aquela dificuldade que a gente tem para encontrar o determinante simplesmente some. A gente pode simplesmente ter agora a gente pode restringir o resultado a dois valores. Mais n elevado a n sobre 2 ou menos n elevado a n sobre 2. E isso daí, eu realmente gostei desse resultado porque ele mostra que as matrizes Hadamard são mais perfeitas assim. E por fim, eu gostaria de falar de outra conjectura. A conjectura de Heiser, que diz o seguinte: se é a matriz Hadamard circulante, então M tem ordem 1, 2 e 4. Ou em outra forma equivalente, se n é maior do que 4, não existe nenhuma matriz Hadamard circulante de ordem n. Vamos lá. O que é uma matriz circulante? Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Vamos pegar a lista de números 1, 2 e 3. Então a matriz M é circulante se ela é igual a 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. É o exemplo que eu usei anteriormente. Vocês viram o que aconteceu? A gente foi movendo para a direita os resultados. Uma matriz M é circulante se cada linha tirando a primeira, é o movimento da anterior para o lado, para a direita especificamente. E esse resultado é muito interessante, porque ele mostra que a matriz Hadamard não pode ser tão forte assim, porque não pode ter condições tão fortes assim. Porque a matriz Hadamard é algo muito específico. Se ela é muito grande, ela é muito específica. E aí tentar colocar mais uma condição quebra ela. Aí mostra que existem finitas. E aí passa a só ter finitas com essa nova condição, se essa condição for muito forte, como é ser circulante. Então, muito obrigado por verem o vídeo e até o próximo.